Então, pessoal, ó, antes de começar o vídeo, já lembra. Já clica aí, ó, aproveita que é um link do YouTube, né? Já clica aí, aumenta a velocidade, porque eu falo lento, então não esqueça disso. Coloca a velocidade aí no 1.25, 1.5, que o vídeo vai ser mais rápido, beleza? Vamos lá então. Lá então, pessoal. Vamos falar então sobre a disciplina de tecnologia da continuidade. Iremos falar então sobre a importância da agricultura na história e desenvolvimento das civilizações, no desenvolvimento da sociedade. Vamos falar sobre mecanização da agricultura, sobre os mercados da época que envolveu, em que envolveu a agricultura no mercantilismo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A troca de informação entre os povos, como eram as ferramentas arcaicas que usavam nas agriculturas, né? Então, assim, pessoal, para quem não sabe, então nem sempre a nossa sociedade foi desse jeito aí, toda organizada com regras e leis, né? Isso aí ocorreu a partir de um certo momento da história, né? Mas se pegar lá há muitos milhares de anos atrás, antes até dos próprios egípcios, que já eram sociedades, né? Os chineses também, muito antigos, que já eram sociedades há mais de 5.000 anos. Antes de Cristo eles eram sociedade, o Egito também. Então, se pegar mais tempo ainda antes desses povos, os, não existia sociedade, né? Até porque o termo sociedade vem de, de compartilhar regras, né? Vem de uma, por exemplo, uma cidade, existe uma sociedade que compra coisas, que usam coisas, que compartilham coisas. Antigamente não era assim, o ser humano vivia mais ali próximo do animal, né? Vivia mais como caçando, né? A sua comida e tal. Então eram os chamados nômades. Então os nômades viviam indo para lá e para cá, às vezes até se matavam quando encontrava um grupo de nômades com outro grupo, né? E assim, esse era o ato de vivência, era caçar a sua própria comida e só. E aí então eles iam andando por todo o território, vindo lá da África, mas mais propriamente dito, a civilização começou lá, aliás, os primeiros seres humanos, né, vieram de lá, segundo teorias, e aí foram espalhando pelo planeta, né? E aí eles iam procurando por comida, né? Isso variava também o tipo de comida, o tipo de caça e o tipo de lugar que eles iam, dependia também do inverno, do verão, né? Tudo isso envolvia, que foi moldando as pessoas. Mas, em resumo, eles viviam dessa maneira, em busca de caça, caçando o que comer dia após dia, certo? E E a agricultura foi uma das primeiras coisas aí que começa a fazer com que vivam em sociedade, porque a agronomia é um tipo de. Aliás, a agricultura, né? Estou falando agronomia, que é o estudo disso tudo, né? É a agricultura o correto. Então a agricultura ela é um cultivo formalizado, né? Então eles começam ali a arranjar um local, pegam um tipo de planta, né? Que eles já comiam, além da caça, eles procuravam por frutos também, né? Então eles começam a plantar um tipo de planta, né? E coloca aquilo para fazer para render muitos frutos e poder comer ali em várias épocas e também trocar entre eles, né? Então ali começa, já é um início, a agricultura ela causa ali um início de sociedade, que é compartilhar as coisas, além de se estabelecer em um lugar. Então eles se estabeleciam em um lugar e faziam o cultivo de alimentos, né? Isso fazia com que as pessoas convivessem em um mesmo lugar e logo começa o desenvolvimento da linguagem, né?
Então, olha lá, período que começou a ver a linguagem, a linguagem e cultivo de plantas e animais também, né? Então, eles tinham lá, criavam, vamos supor lá, ele em vez de começar a caçar um carneiro, por exemplo, em vez de começar a caçar, eles passaram a cultivar, né? Criar ali e fazendo proliferar para poder ter o alimento sempre. E para isso eles estabeleciam um lugar. Então eles deixam de ser nômades, ou seja, deixam de ficar indo para lá e para cá procurando pela sua comida e passam a viver em um ambiente só. Ali isso é um início de sociedade, né? Então, lá, originalmente, a prática de agropecuária foi desenvolvida na proximidade de grandes rios, notadamente o rio Tigres e o Eufrates, além do Nilo, o Ganges e outros. Então, esses rios aí, o Tigres e o Eufrates, eles são lá do Oriente Médio e estão ali no o rio Nilo, por exemplo, ele está no Egito, né? Para podermos relacionar melhor nossa mentalidade. Então, a civilização do Egito, muito antiga, muitas pessoas conhecem, né? E lá tem o rio Nilo. E onde estão as pirâmides e as primeiras sociedades ali do Egito, ela é em torno do Nilo. Justamente porque eles faziam agricultura ali. Precisavam de água, ok? O outro aí, o Ganges, é na Índia. E todos esses são ali por volta ali do Oriente Médio. Aí vocês procurem aí, se não souber o que é Oriente Médio, procura no Google aí. Vocês vão saber a localização do planeta em que está o Oriente Médio. Mas dando um início para vocês aí, é uma região que está entre a África e a Ásia. Por isso que é médio. Está entre o Oriente e o Ocidente. Oriente Médio. Ok. Não por coincidência, foram nessas localidades que surgiram as primeiras grandes civilizações, então, que se teve notícia, pois a prática da agricultura permitiu o desenvolvimento do comércio graças à produção de excedente, ou seja, eles produziam lá e sobravam, e aí passavam a vender, né? Trocar, né? Essa questão de venda vem depois, né? Na época era troca. Então eles trocavam uma coisa por outra. Então a sociedade evoluía e a agronomia também evoluía, ok? E vice-versa, né? Um dos momentos mais importantes do processo de evolução da agricultura ao longo da história foi, sem dúvidas, aquilo que ficou conhecido como Revolução Agrícola, ok? Podemos dizer que, com o passar do tempo, as várias revoluções agrícolas sucederam-se, mas a principal delas ocorreu a partir da Revolução Industrial. Revolução agrícola, pessoal, é o ato de intensificar uma agricultura ali para poder fazer suprimentos para venda, para troca e para viver em sociedade. Então, a partir da Revolução Industrial, por quê? Porque na Revolução Industrial começam os maquinários, né? As máquinas. E então, essas máquinas vão para o campo também. E aí começa uma tecnologia que vem de máquinas, né? Na agricultura também, o que vai fazer com que é, haja produção mais rápido e tudo mais. Então há uma mecanização do campo nessa época, ok? E o espaço geográfico se transformou no meio rural. Então você vê o que é um espaço geográfico, né? Deixa eu mostrar aqui. Então o que é espaço geográfico? Né? Espaço geográfico é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é espaço geográfico, são terras. Se é terra, os caras já viam como agricultura. Fala, vi terra, vi, opa, agricultura. Já pensava em plantar ali. Outro exemplo de espaço geográfico aí, pessoal. Olha lá, ó. Espaço geográfico. Ó, temos a cidade aqui, ó. O perímetro urbano. Ó, tudo isso aqui, ó. Espaço geográfico, certo? Então, eles, onde viam terrenos, espaços, já iam preenchendo de agricultura, já viam como lugar para fazer agricultura ali e fazer negócio. Então tá aí, pessoal, só para lembrar aí, ó, já que eu toquei no assunto ali agora há pouco, o que que é onde é o Oriente Médio, né, pessoal? Ó, esse aqui que estamos olhando aqui é o Brasil, ó. Esse aqui é o Brasil, ok? Aqui, ó, onde estamos olhando aqui, ó. Ó, esse aqui é o Brasil. Esse pedaço, essa parte aí, certo? Né? Bom, aí para vocês localizarem então,
aqui para cima, que é os Estados Unidos. Opa, ó, aqui para cima aqui, ó, onde está focalizando, ó, Estados Unidos e o Canadá, ok? Beleza? Ó, então atravessamos o mar aqui, ó, vamos parar na África, certo? A África está aqui em cima a Europa e aqui, ó, essa parte aqui é a Ásia, ok? Essa parte aqui, ó, vai começar a Ásia. Quer ver só? Ó, aqui está a Ásia, o maior continente, ok? Então esse, opa, vou voltar aqui. Esse pedaço aqui, pessoal, ó, esse pedaço aqui, ó, é o Oriente Médio, tá? Mais ou menos isso aí, ó. Esse pedaço aí seria mais ou menos o que é chamado de Oriente Médio. É onde estão os países árabes, ok? Em grande parte. Então, assim, pessoal, a expansão ocorre depois da agricultura entre os povos, né? Como que acontece isso? Os europeus, então, eles começam a ter a expansão marítima, onde envolve ali, os portugueses, os espanhóis, né? Toda aquela história. E aí, então, eles vão encontrar as Américas, posteriormente, com outros países também envolvendo, a França, a Holanda, a Inglaterra e outros países também vão fazer agricultura entre os povos envolvendo a África, a Ásia e assim vai. Bom, até que ocorre o mundo todo, né? Então há uma disseminação da cultura agrícola, como o chamado plantation, que eu já vou dizer o que é. Então os países encontravam as terras da América, viam lá todas aquelas terras boas, produtivas e com um clima apropriado a um tipo de vegetação. Então eles pegavam esse tipo de vegetação que era difícil deles cultivarem lá na Europa e colocavam todas aqui nessa terra da América. E produziam o que eles tinham dificuldade para produzir lá. E produziam em larga escala. Muitas vezes era para exportação e tal. Então eles usavam as terras daqui e vendiam ou utilizavam para eles mesmos. Ok, isso era conhecido como uma cultura de plantation. Geralmente, muitas vezes, uma monocultura, um tipo só de produto, tipo cana-de-açúcar, que fizeram no Nordeste e tal. Porque, bom, só tinha cana, né? Então vamos lá por volta de 1500 e tal. Troca de aprendizagens agrárias entre os povos. Quando eles chegaram. Deixa eu pegar o mapa mundi aqui, mostrar novamente. Esse aqui é o mapa mundi, né? Então o que acontece, ó? Eles. O pessoal saía aqui da Europa, ó. Eles saíam aqui da Europa e iam para as Américas, ok? Ó, iam para as Américas aqui, certo? Eles iam para cá, vinham lá da Europa. E aí, então aqui, ó, onde está o Brasil, a Argentina e todo o pessoal aí, então aqui era o local onde eles praticavam as agriculturas deles, né? Aqui a América também, a América toda aqui, Estados Unidos também, México, todo mundo. Só para vocês se localizarem. Então, pessoal, quando eles chegaram aí, ó, na América aí, por exemplo, quando eles chegaram aqui, eles encontraram outros povos. Eles encontraram aqui, ó, os incas, encontraram maias por aqui, astecas, toda nessa região aqui, que eram civilizações que já existiam aqui. E elas tinham técnicas de agricultura. Então, os europeus, além de inserirem o modo deles, eles também copiavam os modos que existiam por aqui, certo? Que é o que ele vai chamar ali, que é o que ele vai chamar aqui, ó, de terraceamento. Olha só, terraceamento, aqui, ó, troca de aprendizagem agrária entre os povos, e aí eles observam, aprendem o terraceamento. Vou mostrar o que é isso também. Então aqui, pessoal, quando eu digito aqui, ó, no Google, o terraceamento, olha o que aparece. Essas são as imagens. Era isso que eles encontraram aqui no Chile, na, no México, na Guatemala, onde estavam essas sociedades que eu disse, né? Então, olha só que legal. É o ato de usar montanhas para fazer plantações. Então, se vocês ali onde é o Chile, o Peru, onde tinha os Incas, é,
Então, tem muita montanha, né? Então eles utilizavam essas montanhas para fazer plantações. Olha só que legal. Tá vendo só? Isso aí é um tipo de. E no México também, na Guatemala, com os maias e os astecas. Isso aí são coisas que eles aprenderam, eles aprenderam, copiaram, né? Então há uma troca, a agricultura causa essa tecnologia que é a troca de informações aí, troca de aprendizagens de culturas, né, agrícolas. Então, pessoal, o que acontece? Mas onde queremos chegar na tecnologia aí? Tudo isso é tecnologia, pessoal. Tudo que é desenvolvimento, tudo que está tá em mudança para melhor, como conversamos, né, é o chamado de tecnologia. E aí, aonde que vai entrar aqui o nosso trabalho aqui, ó? É saber como eram as ferramentas arcaicas, ok? Que eram utilizadas na agricultura. E vocês vão fazer aí uma pesquisa e responder, e colocar em um, fazer uma pesquisa e procurar como que eram feitas essas coisas aqui, ó. Como era, o que era arado naquela época, como era o plantio de sementes com os povos antigos, né? Como que era feito? Existia adubo, né? Ou algo parecido? Vocês vão procurar e responder aí. São como se fosse, ó, pergunta um, pergunta 2, pergunta 3, certo? Ó, existia adubos? Como que eram esses adubos? Como que era feita a irrigação? Certo? Você também vai responder aí como que era feito o transporte dessas mercadorias. E aí as ferramentas, ó, rastelo, enxada, machado, o que eles usavam, qual que eram as ferramentas utilizadas, né? E por último, aí, como que era realizada a compra e venda, certo? Isso é um trabalho que vocês procurem aí e respondam os 3 primeiros itens primeiro. Depois vamos para os outros 3. É isso aí, pessoal. Então, bom trabalho a todos. Isso não é, que fique claro que a nossa intenção aqui é uma visão sobre a tecnologia das coisas e não uma aula de geografia e história. Isso, as dúvidas vocês têm que tirar com os professores dessas áreas, ok?